Inflamação nos vasos sanguíneos. Será que você já ouviu falar de algumas doenças conhecidas como vasculites, como arterites? Será que as veias da sua perna podem estar inflamadas ou as artérias dos seus braços podem estar com uma inflamação crônica? Quais são os sinais e sintomas? Como descobrir, como identificar e como melhorar, como resolver esse problema? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, você tem que se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. E já aproveita para clicar no gostei, dessa forma você impulsiona o nosso trabalho. Nós conseguimos chegar até mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como é costume aqui no canal, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para a gente poder responder aqui hoje. Tenho granulomatose de Wegener, poderia falar a respeito nos próximos vídeos? Então esse vai ser o nosso tema de hoje, as vasculites. Talvez esse seja um tema novo para você, você nunca tenha ouvido falar em vasculites antes, mas na verdade vasculites ou arterites é um grupo de condições em que existe uma inflamação crônica nos vasos sanguíneos. Essa inflamação, pessoal, ela pode atingir tanto as veias quanto as artérias, prejudicando a circulação sanguínea e, consequentemente, o fornecimento de oxigênio e de nutrientes para os tecidos do nosso corpo. As artérias, elas levam o sangue do coração para as nossas pernas e as veias trazem esse sangue de volta, permitindo com que o sangue circule. Então, as duas podem estar inflamadas. Existem diversas causas possíveis para essa inflamação. A mais comum é quando o nosso próprio sistema imunológico, a nossa própria defesa, o nosso próprio organismo ataca e inflama os nossos vasos sanguíneos por engano, que são as conhecidas doenças autoimunes, onde o nosso sistema de defesa, de forma errada, ataca o nosso próprio organismo. Existem vasculites também que são consequências de outras doenças, como por exemplo infecções. Existem vírus da hepatite, vírus do HIV, medicamentos como por exemplo a hidralazina usada para tratar pressão alta, a propiltiuracila para tratar problemas de tireoide, tudo isso pode induzir a inflamação dos vasos sanguíneos também e causar vasculites secundárias a essas condições. E até mesmo outras doenças, como por exemplo o lúpus, a artrite reumatoide, que são doenças em si só autoimunes, também podem levar às vasculites. Existem diversos tipos de vasculites e são classificadas de acordo com o tamanho do vaso sanguíneo que elas afetam. As vasculites de grandes vasos são as arterites de célula gigante e a arterite de Takayasu, que eu já vou te explicar logo qual que é a diferença entre elas. Existem vasculites de médios vasos, como por exemplo a poliarterite nodosa, e as vasculites também, como você já deve estar imaginando aí, de pequenos vasos sanguíneos, que é principalmente a granulomatose de Wegener e a púrpura de Renox-Scholem. Cada uma dessas vasculites, elas têm sintomas específicos, e os sintomas vão variar de acordo, por exemplo, com a região, com a gravidade da doença e com sintomas gerais no organismo. Então essa inflamação crônica pode levar a pessoa a ficar com uma fadiga, um cansaço fácil, febre, perda de peso, a pessoa pode ter dor nas articulações, manchas na pele, pode ter manchas vermelhas pelo corpo, formigamento de alguma extremidade, fraqueza em alguma parte do corpo, por exemplo, nas pernas. Então as vasculites, ela é uma doença, como eu vou te dizer, sistêmica, ela pode acometer todo o nosso organismo e quando ela não é tratada, nós podemos ter algumas complicações. A gente pode ter danos a órgãos vitais, como por exemplo no cérebro, nos pulmões, nos rins, ou até mesmo trombose, que é a formação de coágulos sanguíneos e até mesmo formação de aneurismas, que são vasos sanguíneos dilatados e que podem se romper causando hemorragias, por exemplo, sangrar dentro da cabeça ou até mesmo dentro da barriga. Então, a trombose e os aneurismas são as complicações mais temidas das vasculites. Em alguns casos, especialmente naquelas que afetam vasos de médio e de grande calibre, a gente pode ter um risco aumentado dessas complicações, tanto da trombose quanto da embolia, já que esses vasos maiores, eles podem se degenerar para esses problemas. Os vasos bem pequenininhos, nem tanto, mas as vasculites de médio ou grandes vasos, essa inflamação é mais arriscada, principalmente porque são vasos importantes. E a vasculite começa na parede do vaso sanguíneo. A inflamação começa a danificar a parede dos vasos sanguíneos e isso vai desencadear a formação desses problemas, seja o enfraquecimento e a dilatação ou
o enfraquecimento e o entupimento desse vaso sanguíneo, já que ele não vai estar funcionando adequadamente. Falando um pouco mais sobre a vasculite, essas vasculites de forma específica, vamos começar pela arterite de células gigantes, que é a mais comum de todas. Elas acometem principalmente a artéria temporal, por isso ela é chamada de arterite temporal. A temporal, as têmporas são as laterais da nossa cabeça, e é uma condição que geralmente nós vamos encontrar vasos sanguíneos na lateral da testa, e esses vasos sanguíneos vão ficar grossos, dilatados, e a pessoa pode sentir sintomas como dor de cabeça, aquela sensação que tem algo pulsando dentro da cabeça, dor na mandíbula quando a pessoa mastiga ou fala, e até mesmo sensibilidade no couro cabeludo, sensibilidade na pele da cabeça. Em casos graves, a gente pode ter até mesmo perda de visão. A pessoa pode ter distúrbios visuais também. No segundo tipo de arterite mais comum, que é a arterite de Takayasu, ela é uma vasculite que afeta grandes vasos, principalmente a aorta e os seus principais ramos, como o tronco braquiocefálico, a carótida e a subclávia esquerda. Ela é muito comum em mulheres jovens, principalmente entre 15 e 35 anos de idade, e os sintomas incluem fraqueza em um ou nos dois braços, fadiga, tonturas e diferença de pressão entre os dois membros superiores. Se você mede a pressão em um braço e em um outro, é para ser igual numa pessoa normal, nessas pessoas pode haver diferença. E sem tratamento ela pode ter complicações, principalmente a dilatação aneurismática da aorta, o que pode levar até mesmo à insuficiência do coração. A poliarterite nodosa, ela afeta vasos agora de médio calibre. Ela pode atingir qualquer órgão do corpo, mas geralmente ela poupa os nossos pulmões. Os sintomas vão variar de acordo com o órgão afetado, não tem um sintoma específico. Ela pode dar febre, pode dar mal-estar por causa da inflamação crônica, perda de peso também, dores musculares pelo corpo, dores nas articulações. Quando isso acontece, a gente tem que pesquisar algumas causas, principalmente virais, como o vírus B, né, da hepatite B, o vírus C e o HIV. Então ela pode também estar relacionada a doenças virais. Já a granulomatose de Wegener, ela é atualmente chamada de granulomatose com poliangeite e ataca principalmente os pulmões. Essa é a diferença da poliarterite nodosa. O Wegener ataca os pulmões, rins e o nariz. Então os sintomas costumam incluir sinusite persistente, tosse, escarro com raias de sangue, febre e em estágios mais avançados até mesmo a insuficiência renal, já porque ela tem essa predominância no pulmão, rins e vias aéreas superiores. A púrpura de Raynaud-Scholem, ela é uma vasculite mais comum em crianças. Ela acontece principalmente na faixa etária pediátrica, acometendo a pele e as articulações, mas também pode afetar os rins e o trato digestivo das crianças. Geralmente as crianças aparecem manchas roxas pelo corpo, principalmente nas pernas, dores nas articulações, dor abdominal e sangue na urina. Geralmente ocorre após uma infecção respiratória. A criancinha é muito comum nessa faixa etária ter infecção de garganta, alguma infecção viral, e logo a seguir acontecem as manifestações da vasculite e costuma ser necessário tratar para a gente evitar complicações quando a criança alcançar a fase adulta. Só que isso eu te falei, pessoal, é da tendência das vasculites. Na verdade, elas podem acometer qualquer idade, mas algumas, como por exemplo o Takayasu, são mais comuns em mulheres jovens. A arterite temporal em pessoas de mais idade e principalmente homens. Então isso é um padrão de comportamento da doença. E aí você deve estar se pensando, como que eu descubro se isso está ou não acontecendo comigo, se essa fraqueza, dor nas pernas tem a ver com a vasculite. O diagnóstico das vasculites, geralmente, ele é com base nos sintomas e exames de sangue. Não existe um único exame de vasculite. A gente vai ter que pesquisar alguns marcadores de autoimunidade, talvez até mesmo fazer biópsia dos tecidos afetados para a gente ver se os vasos sanguíneos estão inflamados e alguns procedimentos que vão nos ajudar a entender a gravidade da vasculite, para a gente poder orientar qual o tratamento adequado. Na verdade, para descobrir se você tem ou não uma vasculite, uma inflamação nos vasos sanguíneos, costuma ser um desafio médico. Não existe, como eu te falei, um único exame específico. A gente vai ter que ver marcadores como proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, ver alguns marcadores como anticoagulante lúpico, dosar beta-2 glicoproteína. Então não existe um único teste definitivo. O diagnóstico geralmente é por conta de uma combinação entre o exame clínico do médico, uma anamnese, testes laboratoriais e alguns estudos de imagem para ver se já não tem alguma artéria ou veia no corpo já comprometida. Então,
Nos exames de sangue, normalmente a gente vai ver se a pessoa não está anêmica, a gente vai pesquisar através do hemograma se está tudo bem. Vamos ver como estão as proteínas inflamatórias, que é a PCR e o VHS, a proteína C reativa e a velocidade de hemossedimentação. A gente vai tentar ver, analisar uma pequena amostra, por exemplo, de urina, de um tecido do corpo, se for o caso, tudo isso para a gente poder pensar, fazer um diagnóstico, pensar qual o cenário que esse paciente se encontra para a gente chegar até algum diagnóstico definitivo. E algumas vezes é necessário, às vezes até mesmo fazer exames de circulação mais complexos. Um ultrassom com Doppler, uma angiotomografia, uma arteriografia, para a gente poder ver se as artérias estão mesmo, a gente conseguir visualizar essas artérias, para a gente conseguir ver se já não tem algum aneurisma, alguma trombose, alguma coisa já pode ter até acontecido, e não só a vasculite, mas ela já pode estar complicada dependendo do grau de comprometimento e do estágio da doença que a pessoa chega. Outros estudos de imagem, como tomografia, ressonância, tudo isso visa o quê? Entender o cenário e vão ser pedidos de acordo com a necessidade. A gente vai ter que ver, será que a pessoa começou a sentir os sintomas e logo chegou para a consulta? Talvez a doença está em estágio inicial ou ela tem já muitos anos que sente isso e a doença já está mais avançada e talvez já tenha até algum órgão afetado. Então essa balança entre quais exames pedir ou quais exames não são necessários, ela fica a cargo do médico. O tratamento vai depender do tipo e da gravidade da vasculite, mas geralmente a gente vai usar medicamentos para reduzir a inflamação do corpo. Isso inclui, por exemplo, corticoides, imunossupressores em alguns casos e alguns medicamentos como anticorpos monoclonais, que são alguns remédios específicos. Então a estratégia de tratamento ela vai depender primeiro do tipo da vasculite, dos órgãos envolvidos e da gravidade, o estágio da doença. Então os corticoides costumam ser um medicamento de primeira linha. A gente tem vários no mercado, a prednisona, a prednisolona, a gente tem a dexametasona. Então todos os corticoides eles reduzem a inflamação do corpo e são frequentemente usados como medicações de primeira linha para a gente poder tratar as vasculites. E aí eu quero te chamar para conhecer o nosso vídeo, vou deixar um card aqui em cima sobre os efeitos do corticoide na circulação, porque em determinado grau eles também podem ser prejudiciais. Então confere depois que acabar esse vídeo. E os imunossupressores, como por exemplo ciclofosfamida, azatioprina, metotrexato, são medicamentos que suprimem a resposta imunológica e, em casos mais graves de vasculite, eles podem ser necessários, principalmente quando a gente não tem resposta com corticoide. Tratamentos biológicos, anticorpos monoclonais, eles estão sendo desenvolvidos e até a data da gravação desse vídeo a gente tem o rituximab, que está sendo cada vez mais utilizado, especialmente em vasculites relacionados a um marcador, um anticorpo ANCA, ou ANCA, positivo. E prevenir as vasculites é uma coisa complicada, é uma tarefa difícil, porque muitas das causas das vasculites elas são desconhecidas. A gente não sabe qual é o gatilho, qual é o fator que deflagra essa inflamação crônica, mas tem algumas coisas que você pode controlar, como evitar medicamentos, algumas substâncias que podem intoxicar o seu organismo e você também cuidar das suas veias, não é verdade? Ser uma pessoa saudável, se hidratar, praticar atividade física, controlar o seu peso, não fumar, não ingerir álcool. E o prognóstico da vasculite, ou seja, como ela vai se comportar, vai depender do grau da sua dedicação para o seu tratamento. Algumas vão cronificar e não vão dar problemas, vão ficar sob controle durante a vida toda, e outras vão ficar fazendo picos, remissões e momentos que ela se agrava e que ela tenha remissão. Se agrava e tenha remissão. E o principal, como eu te disse, é você cuidar da sua circulação. E para isso nós temos vários vídeos aqui no canal, explora o nosso canal, tem inúmeros vídeos gratuitos aí para te ajudar. Esse de hoje foi a nossa revisão sobre as vasculites. Se você aprendeu algo importante, gostou, aqui embaixo tem um link que é o Valeu Demais, onde você pode apoiar o nosso canal, se isso fizer sentido para você e você tiver condições, para você poder apoiar diversos trabalhos sociais que nós desenvolvemos para ajudar pessoas que não conseguem pagar por tratamentos por má circulação, pessoas com úlcera venosa, pessoas que precisam operar, que já estão na fila do SUS para operar e não têm condições. Então, se você tiver condições e fizer sentido para você, clica aqui embaixo no Valeu Demais e apoie o nosso trabalho. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo no vídeo. Se você já conhecia a vasculite, se você tem,
qual o grau, né? Qual a sua dificuldade aí, qual o problema que você já passou, se você já teve que operar uma vasculite, se você teve trombose por conta de uma vasculite, enfim. Então deixa para mim aqui embaixo nesse vídeo o seu comentário, coloca o seu nome, de qual cidade você está falando, quero te conhecer melhor, entender o que está passando aí do outro lado da telinha para eu trazer um conteúdo cada vez mais relevante. Te espero no próximo vídeo. Até lá!